E aí, galerinha, tá todo mundo preparado para a sessão de cinema? Sim? Então vamos lá. Olá, meu nome é Jonas Aguiar, sou orientando do professor Evandro e o título do meu trabalho é Ferramenta de Pré-processamento para Análise Isogeométrica de Materiais Compósitos. Bom, materiais compósitos são formados pela combinação de dois ou mais materiais que unidos formam um novo material com propriedades físicas, mecânicas, químicas superiores. O foco deste trabalho são materiais compostos laminados e materiais com gradação funcional. Assim sendo, a análise de placas desses materiais compostos requer a utilização de métodos computacionais apropriados. O método dos elementos finitos é atualmente o método mais utilizado na análise de estruturas. No entanto, recentemente foi proposto por Hughes e colaboradores a análise isogeométrica, em que são utilizadas as mesmas funções usadas em sistemas CAD para a apresentação do modelo geométrico, como as B-splines e NURBS. A análise geométrica utiliza a mesma formulação isoparamétrica do método de elementos finitos. Entretanto, uma vantagem desse método é que os deslocamentos são aproximados de acordo com as funções que descrevem a geometria do modelo. Dessa forma, elimina-se o erro causado pela aproximação da geometria. Além disso, o refinamento do modelo é dado de forma simples, com a inserção de notes e elevação de grau das funções base. Por se tratar de um método recente, há poucos softwares disponíveis se comparado com elementos finitos. A maioria dos softwares que realizam análise geométrica são softwares acadêmicos, como o FAST, desenvolvido no Laboratório de Mecânica Computacional e Visualização da UFC. No entanto, o FAST não possui um pré-processador para análise isogeométrica, dificultando a geração do modelo geométrico e visualização da malha. Diante disto, esse trabalho propôs a pesquisa em softwares CAD que utilizam NURBS na geração de modelo geométrico, para ser utilizado como ferramenta de pré-processador de análise isogeométrica. O software adotado foi o Rhinoceros, por ser um software especialmente projetado para modelagem em NURBS. Além disso, a geometria do modelo é facilmente modificada no Rhino. Outra vantagem desse programa é a disponibilidade de acesso aos dados das NURBS, mudança dos pontos de controle, modificações nos vetores NOTs, elevar o grau das funções. Com isso, criou-se um código em linguagem Python, no qual foi possível gerar um arquivo com os dados geométricos necessários na análise. Com este arquivo, ao adicionar as propriedades dos materiais, condições de contorno, carregamento e tipo de análise, é possível realizar a análise geométrica e obter excelentes resultados, como foi mostrado no meu TCC. Então é isso, pessoal. Obrigado. Olá, sou Arthur Cândido, aluno orientando da professora Magnólia Campelo do Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil. E o meu TCC é sobre a aplicação e análise da NBR 15200, que é a norma brasileira para projetos de estruturas de concreto armado em situação de incêndio. Para isso, eu utilizo o programa TQS, que é um software para a elaboração de projetos estruturais. Para esses projetos, a NBR 6118 é a principal norma brasileira que fornece um conjunto de regras técnicas, procedimentos e processos necessários para garantir um projeto estrutural minimamente viável e seguro. Entretanto, algumas ações que não estão respaldadas pela NBR 6118 possuem baixa probabilidade de acontecer durante a vida útil de uma edificação, como é o caso do incêndio. Com isso, foi desenvolvido a NBR 15200, fornecendo métodos e parâmetros para garantir a segurança estrutural em uma situação excepcional. Tá, mas se um incêndio é uma ação excepcional e tem baixa probabilidade de acontecer, eu preciso mesmo me preocupar com isso? Sem tempo, irmão. Bom, aqui no Brasil já aconteceram grandes incêndios que resultaram na morte de centenas de pessoas. Apesar de não ser recorrente, um incêndio que não é controlado pode causar grandes estragos e pôr em risco vidas humanas. É comprovado por meio de experimentos que, à medida que a temperatura aumenta, a resistência tanto do concreto quanto do aço diminui, ou seja, eles perdem a capacidade de resistir aos esforços solicitantes previstos. A NBR 15200, por meio do método tabular para vigas e lajes e o método analítico para pilares, garante a resistência desses elementos estruturais, tomando como referência o tempo de resistência requerido ao fogo, conhecido como TRRF, e a curva de incêndio padrão. Se você quer saber o que é TRRF, curva de incêndio padrão, e além disso quer saber como aplicar a NBR 15200
quais as diferenças estruturais e econômicas que ela resulta em relação à NBR 6118, eu te convido a assistir minha apresentação no dia 29 de novembro, às 2 horas, no Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil. Valeu! Olá, tudo bem? Eu sou a Aldaiane e estou desenvolvendo meu projeto de graduação na área de infraestrutura de transportes, mais precisamente na caracterização de materiais aplicados à pavimentação. Sou orientanda da professora Verônica no Departamento de Engenharia de Transportes e o meu estudo é sobre a avaliação da influência do grau de ativação do ligante asfáltico nas propriedades de forma do agregado fresado. Mas e o que é o fresado? Então, o fresado é o material obtido por meio do corte das camadas de pavimentos com defeitos. Ele é o principal resíduo da pavimentação, sendo formado por agregados recobertos por ligante envelhecido. Como os insumos usados na pavimentação são recursos finitos, a incorporação do fresado na preparação de misturas asfálticas apareceu como uma alternativa tanto para questões econômicas quanto ambientais. Sabendo que as misturas convencionais são formadas por cerca de 90% a 95% de agregado, o estudo do fresado com uma visão mais voltada às variações das propriedades do agregado fresado surge na necessidade de compreender quais as possíveis modificações que podem ocorrer quando ele for incorporado às misturas asfálticas e avaliar sua sensibilidade a mudanças relacionadas às variáveis que influenciam no processo de ativação do ligante. Mas o que é ativação? Então, a ativação é um termo utilizado para indicar que o ligante antes presente no fresado conseguiu se misturar ao ligante virgem adicionado à mistura, e agora eles são um só. Que fofo, né? Mas só a título de curiosidade, existem na literatura 3 possibilidades relacionadas a quanto o ligante foi ativado: total, parcial ou black rock, quer dizer que nada foi misturado. De modo geral, entender as propriedades do agregado fresado se torna uma ferramenta na utilização racional do material, de modo a possibilitar estruturas com bom desempenho estrutural e funcional do pavimento. No mais é isso. Obrigada! Olá, me chamo Adalto Neto, sou formando de Engenharia Civil da turma 2019.2 da Universidade Federal do Ceará e vou falar um pouco sobre o meu projeto de graduação. O meu tema é um estudo sobre a produtividade de linhas de transmissão. Mas antes de falar sobre o meu estudo de caso, é importante primeiro entender a importância desse estudo. Estudos sugerem que o desenvolvimento econômico e social dos países está intimamente ligado à oferta e demanda de energia elétrica, conforme é mostrado nesses 3 mapas. No primeiro, é mostrado o mapa mundi com a representação dos PIBs dos países. No segundo, mostra o DH dos países e, por fim, no terceiro mapa, podemos ver o consumo de energia ao redor do mundo. Além dessa íntima relação entre o desenvolvimento socioeconômico e a energia elétrica, o caso particular do Sistema Brasileiro de Fornecimento de Energia Elétrica é muito interessante. Nós temos um sistema integrado que conecta todas as regiões do país, de modo que o fornecimento possa ser mais seguro e mais eficiente. Com o passar dos anos, esse sistema vem aumentando cada vez mais, conforme é mostrado nesses mapas, em 1990, em 2000, em 2010 e em 2018. Ou seja, é de fundamental importância para o Brasil que o nosso sistema de fornecimento de energia elétrica melhore cada vez mais. Por conta disso, diversas obras de expansão e manutenção das redes que compõem o sistema vêm ocorrendo e a tendência é que ocorram ainda mais obras desse tipo. Contudo, a produtividade desse tipo de empreendimento é muito pouco estudada no meio acadêmico e por isso os métodos de gestão das construtoras que atuam nesse ramo é de modo geral tradicional e ineficiente. No meu estudo de caso, vou estudar uma obra de linha de transmissão que interliga 2 circuitos na cidade de Arco Verde, no interior de Pernambuco, e outra obra também de linha de transmissão que interliga as cidades de Poções e Barra do Choça, no interior da Bahia. A ideia do meu projeto de graduação é estudar 2 obras desse tipo, ver quais os indicadores de produtividade são administrados pela empreiteira, entender quais fatores afetam a produtividade desse tipo de obra e propor a utilização de um indicador já bastante difundido na construção civil predial, a RUP, Razão Unitária de Produção. Nada mais nada menos do que a razão entre a quantidade de horas-homem utilizadas para a produção de determinado produto e a quantidade efetivamente produzida desse produto, nesse período analisado. Obrigado pela sua atenção. Olá, meu nome é Bárbara Vieira, eu sou orientanda da professora Tereza Denise. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso, que tem como tema Análise dos esforços atuantes em postes de concreto armado devido a cabo. Esses elementos estruturais, inicialmente, foram desenvolvidos para funcionar como suporte para as redes aéreas de energia elétrica, usualmente modelados como vigas em balanço, nas quais o esforço de flexão é preponderante. Em 24 de novembro de 1999, foi aprovada a Resolução Conjunta número 1 da ANEEL, Anatel e ANP,
onde foi estabelecido que a capacidade excedente da infraestrutura das empresas prestadoras de serviços públicos de energia elétrica poderia ser concedida para o uso de provedores de serviços de telecomunicações de interesse coletivo. Com o passar do tempo, a evolução dos meios tecnológicos e o avanço da globalização fizeram que houvesse uma expansão da rede de telecomunicações, principalmente gerando um aumento no tamanho das redes de fibra óptica, das grandes operadoras e dos provedores de serviços de internet. Isso provocou um aumento na quantidade de cabos existentes nos postes, de forma que hoje é possível ver emaranhados de fios por toda a cidade. Nesse contexto, tendo em vista que o conhecimento do comportamento do poste como estrutura é uma premissa essencial para evitar acidentes e prejuízos, o meu trabalho tem como objetivo investigar este comportamento, de forma estática, de postes de concreto armado, utilizados em linhas de distribuição de energia elétrica devido à ação de cabos. Será feita uma análise de postes com seção duplo T, medindo 9 e 10,5 metros, realizando um comparativo do seu desempenho antes e depois da introdução dos condutores devido ao compartilhamento de infraestrutura. Para isso, será utilizado o software SAP 2000, baseado no método dos elementos finitos. Isso permitirá avaliar tensões e deslocamentos, levando em consideração uma seção variável ao longo da altura. Assim, poderemos verificar os requisitos do estado limite de serviço que devem ser atendidos e o comportamento estrutural de forma estática. Então é isso. Se você quiser saber um pouco mais sobre minha pesquisa, é só dar like nesse vídeo e se inscrever no canal. Obrigada e até mais! Olá, meu nome é Belisa e meu orientador é o professor Manuel, lá do Departamento de Engenharia de Transportes. Meu projeto é na área de planejamento e operação de transportes, que é mais legal do que esse povo da infra que só mexe com areia, pedra e asfalto, né? Pois é, aí eu vou fazer uma análise dos problemas do deslocamento de pedestres aqui dentro do campus do PC. A gente sabe que hoje em dia está sendo cada vez mais importante falar sobre transporte ativo e sustentável. E é aí que o pedestre entra, já que ele é o modo mais básico de se locomover e também o mais usado, pois não importa qual momento do seu percurso a gente anda a pé e nem que seja só para descer do carro e chegar no nosso destino. A gente sabe também que entre os modos de transporte esse é o mais vulnerável e que nem sempre os motoristas cumprem as regras de trânsito. E é daí que vem o questionamento. Se o pedestre é tão importante, por que a gente não dá mais atenção a ele, né? Enfim, essa análise vai ser feita seguindo o passo a passo que a gente aprende na disciplina de análise e planejamento de transportes, a famosa APST, que só quem viveu sabe. Esse passo a passo começa com a etapa de identificação, onde a gente fala tudo o que importa sobre o que a gente está estudando. Quem é o principal ator, como eles são afetados, quais os problemas que eles enfrentam e quais os efeitos e as causas desses problemas. Em seguida, é feita a caracterização, que é importante para entender a situação atual do sistema, ou seja, a gente vai atrás de indicadores que expliquem os problemas de forma mais concreta, seja de um jeito qualitativo ou quantitativo. Depois disso, vem o diagnóstico, que é aí onde eu vejo qual a situação ideal para o meu sistema. Aí eu comparo com a situação que está ocorrendo e depois eu descubro como esses problemas podem evoluir e faço uma classificação de prioridades, de acordo com o grau de urgência e a tendência desse problema. Aí, para finalizar, eu posso ver o que pode ser feito para melhorar meu sistema e assim sugerir alguma coisa que possa ajudar o pessoal que anda a pé por aqui. E é isso aí, valeu! Olá, eu sou o Juan, sou graduando do curso de Engenharia Civil e o tema do meu projeto de graduação é durabilidade de estruturas de concreto armado em ambientes com elevada concentração de cloretos. Após o desenvolvimento de materiais resistentes a esforços, a questão da durabilidade tem ganhado força nos últimos anos, já que antes mesmo de atingir a vida útil de projeto, as estruturas já se mostram deterioradas. Meu trabalho revê as condições ambientais de Fortaleza, que propiciam o ataque por cloretos, e reúne recomendações para o projeto e recuperação de estruturas de concreto armado, atacadas por esse íon. Meu estudo foi baseado a partir da revisão bibliográfica das contribuições de pesquisa de vários autores que dissertaram acerca de cada tema abordado, de maneira a contribuir com a disseminação do conhecimento entre os profissionais de engenharia. E é isso, pessoal. Obrigado. Já pensou se a energia que ilumina esse estúdio, a que ilumina nossas casas, nossas vias, nosso planeta, pudesse ser gerada a partir de sistemas acoplados no pavimento rodoviário? Meu nome é Bruno Cavalcante, a minha orientadora é a professora Sueli Barroso e o título do meu trabalho é O Pavimento como Instrumento de Geração de Energia para o Desenvolvimento Sustentável de Cidades Inteligentes. O objetivo geral da minha pesquisa é evidenciar o pavimento como um recurso para o desenvolvimento sustentável de cidades inteligentes.
abordando como este pode ser útil na geração de energias limpas. Para isso, realizo um estudo da arte sobre tipos de energias que podem ser aplicados na estrutura do pavimento, em decorrência da novidade do tema. A partir desse estudo, é feita uma análise exploratória, elencando pontos positivos e negativos da aplicabilidade das energias solar e mecânica, analisando a potência elétrica que pode ser gerada. Realizo ainda 7 simulações estacionárias e 4 simulações dinâmicas em um software de análises multifísicas, para analisar a melhor geometria e o arranjo ideal das células no pavimento, de forma a maximizar a saída de energia elétrica. Por fim, também faço uma simulação do sistema adotado para um trecho real de rodovia, estimando um custo inicial de aplicação. Como resultados, encontrei que a espessura da célula piezoelétrica é a propriedade geométrica que mais influencia no aumento do potencial elétrico. Foi possível encontrar o arranjo de 4 células piezoelétricas entre 2 placas de cobre e a quantidade de energia gerada pelo módulo ao ano. Agora, se você quer saber quanto, é só no dia da defesa. E dessa forma, conclui-se que a piezoeletricidade pode ser aplicada em pavimentos a priori com custos elevados, visto a não disponibilidade em grande escala do material utilizado. Contudo, os discos piezoelétricos podem ser fabricados em um laboratório com condições geométricas já estabelecidas, de forma a maximizar a resposta elétrica. Então, eu convido todos para a defesa do meu trabalho, no dia 26 de novembro, às 6 horas da tarde, no Centro de Tecnologia em Asfalto Norte e Nordeste, aqui no campus do PC. Olá, eu sou a Catarina, graduanda em Engenharia Civil pela UFC e orientada pelo professor Eduardo Cabral. O tema do meu TCC é o estudo da influência dos aditivos redutores de permeabilidade no concreto. Conhecido por unir a boa resistência à compressão do concreto com a boa resistência à tração do aço, a técnica do concreto armado traz como resultado um material econômico e de simples utilização. Em contrapartida, o concreto apresenta como desvantagem sua alta porosidade, a qual é responsável por grande parte das manifestações patológicas reportadas nas construções. Problemas como infiltrações e a penetração de cloretos podem ser responsáveis pelo comprometimento da estrutura e, consequentemente, pelo não atendimento da vida útil de projeto estabelecida. Dessa forma, garantir a impermeabilidade do concreto deve ser a primeira linha do sistema de defesa contra qualquer processo físico-químico de deterioração. Assim, o objetivo dessa pesquisa consiste em estudar como as propriedades mecânicas e de durabilidade do concreto são afetadas quando inserido em sua composição um aditivo redutor de permeabilidade. Para análise e comparação da eficiência dos aditivos, serão executados ensaios de resistência à compressão, de absorção de água, de difusão de cloretos e de penetração de água sob pressão, com 4 diferentes aditivos que estão disponíveis no mercado. Serão utilizados 2 tipos de aditivos redutores de permeabilidade, sendo eles os aditivos hidrofugantes, os quais fecham os poros impedindo a circulação da água e servindo como barreira de proteção para o concreto, e os aditivos cristalizantes, os quais buscam a impermeabilização a partir da cristalização dos poros e das capilaridades do concreto. Feitos os ensaios e coletados os resultados, espera-se analisar como a porosidade do concreto é afetada a partir da adição dos produtos escolhidos para estudo. É isso, obrigada! Em projetos de engenharia civil, seja na construção civil, saneamento ambiental ou infraestrutura de transportes, a topografia é muito utilizada para o reconhecimento do terreno, os seus limites e as suas nuances. Acontece que muitos desses trabalhos são exaustivos. Todos que já passaram pela disciplina de topografia sabem disso. Se você ainda não passou, se prepare. E além de exaustivos, demandam muito tempo. Porém, com o surgimento de novas tecnologias, como os drones e a ampliação do Sistema Global de Posicionamento por Satélite, tem sido possível a obtenção de dados de posicionamento, muitas vezes com menor custo e menor tempo. Dessa forma, eu, David, sob a orientação da professora Arielle, busquei analisar um levantamento feito com o drone e tratar os seus dados, para conferir fatores como custo, tempo e precisão, avaliando uma nova possibilidade de levantamento frente à topografia convencional. Obrigado. E aí, pessoal, meu nome é João Lucas, sou orientando do professor Moraes e, assim sendo, sou da área de planejamento e operações de transportes, do DET. A minha motivação nesse negócio é fazer a diferença na vida das pessoas no aspecto transporteiro, ou seja, se a pessoa demorar menos para chegar em casa e conseguir ficar de boas, tá massa para mim. No meu PG, eu estou estudando o transporte coletivo de Fortaleza. Mais do que especificamente, eu estou vendo como a demanda para o transporte coletivo vem evoluindo com o passar dos anos, se as pessoas estão deixando de usar ou não, em que horários usam mais, quem usa mais, onde usam mais. Além disso, o objetivo principal do meu trabalho é encontrar grupos de pessoas que possuam comportamentos semelhantes ao utilizar o transporte público, os famosos clusters.
Dizem que eu vou descobrir esses agrupamentos com base em alguns indicadores de uso, tipo frequência, horário em que a pessoa realiza a atividade, distância temporal da atividade, dias em que a pessoa só vai de transporte público, entre outros aspectos. Fazendo isso, vai ser possível separar essa galera e dar nome aos bois, tipo 30% que viajam quase o ano todo e são usuários cativos, mas olha, tem 30% que usa, mas só usa de vez em quando, ou só de segunda a quinta, porque sexta... Bem, isso é importante para oferecer informação para essa galera que está sungando no transporte público de Fortaleza, para que eles possam, com essa pequena ajuda, talvez redesenhar políticas e melhorar os serviços para os usuários. Bem, então é isso, não se estresse com álgebra linear, eletromagnetismo, olhe a ansiedade, tomem umas e andem de transporte público, é voado. Bom dia, meu nome é Leonardo Gonçalves Ribeiro e o tema do meu projeto de graduação é a otimização sequencial aproximada de estruturas de material para degradação funcional. Vamos aos poucos. A otimização de um processo se refere à prática de alcançar o melhor resultado possível a depender de certas variáveis definidas previamente. Em estruturas, estas geralmente são conhecidas através de algoritmos de otimização bioinspirados, que usualmente requerem um alto número de análises das funções estudadas. Um bom exemplo é o algoritmo genético, que utiliza a teoria da evolução de Darwin para continuamente melhorar o melhor projeto até então. Em estruturas, novamente, em alguns casos, pode-se utilizar uma formulação analítica para resolver alguns problemas de forma mais simples. No entanto, no caso de estruturas descompostas por material com gradação funcional, geralmente são necessárias análises numéricas, que possuem alto custo computacional e demandam um certo tempo. O meu trabalho tentará aproximar a função objetiva desse tipo de análise por um modelo substituto, de análise mais rápida e realizar a otimização aproximada. Esses modelos utilizam algumas análises de alta fidelidade para interpolar uma superfície de resposta que aproxime bem a real. Por fim, a função aproximada será sequencialmente melhorada de forma a garantir a eficácia da otimização. Essa melhoria é promovida através da adição de novos pontos em regiões de interesse, em uma prática conhecida como otimização sequencial aproximada. E é isso. Obrigado pela atenção. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Levi Couras e eu vou falar um pouco sobre minha pesquisa, orientado pelo professor Joaquim Mota. Bem, pontos que possuem tabuleiro composto por laje maciça apoiada em vigas de concreto são ideais para vencer vãos de até 25 metros. No cenário brasileiro, esse é o modelo de superestrutura mais adotado, devido às suas vantagens econômicas e construtivas, o que torna esse trabalho de grande interesse, pois nele se utiliza de um tabuleiro com a laje apoiada em duas vigas retas para análise do seu comportamento, quando submetida aos esforços permanentes e móveis. O presente trabalho, em sua primeira parte, descreve os aspectos básicos dessas obras, como histórico, caracterização de seus elementos, definições, modelos de seções usuais, tipos de esforços atuantes e também os métodos de cálculo usados no dimensionamento dessas estruturas. Realizou-se, então, o estudo de um tabuleiro pelo método clássico de dimensionamento e pelo método computacional de elementos finitos, por meio do software de Mida Civil, de onde se gerou dois modelos. O intuito desse trabalho é validar a modelagem feita pelo programa, e para isso foram descritos os métodos de cálculo, as premissas e os parâmetros adotados durante todo o processo. Diante dos resultados, foi realizada uma análise comparativa entre os dados fornecidos pelo software e os valores alcançados pelo método clássico. E assim, pôde-se determinar as particularidades, vantagens e desvantagens de cada método, estabelecendo no final parâmetros que devem ser seguidos por projetistas quando se depararem com obras de tal magnitude. Obrigado pela atenção. Oi pessoal, meu nome é Lívia, sou orientanda do professor Bruno Bertoncini, que vai fazer muitos de vocês se divertirem em Pontal do Ceará daqui a um aninho, decorem isso. O título do meu trabalho é Análise da percepção dos usuários de transporte sobre a acessibilidade em Fortaleza, uma proposta a partir de dados remotos. Aí você me pergunta, menina, o que é isso, hein? Calma, a tia vai explicar. Primeiro, vocês precisam entender que a acessibilidade não tem a ver só com a questão de rampas nas calçadas ou algo do tipo. Esse conceito também envolve o custo dos transportes e a disponibilidade deles, por exemplo. Bom, para que as cidades tenham uma rede de transportes eficiente, é fundamental compreender as características e as necessidades da população. Tipo assim, por que vocês utilizam ônibus, carro, bicicleta ou algum outro tipo de veículo? De onde para onde vocês se deslocam todos os dias? Qual é a idade média de vocês, a renda da família, enfim. Acontece que esse tipo de levantamento ainda é feito com grandes intervalos de tempo, porque são utilizadas pesquisas porta a porta, que demandam muitos recursos. Imagina o tanto de gente que precisa para coletar informações em milhares de casas.
Por isso, a proposta do meu trabalho é utilizar uma ferramenta online para coletar dados de forma remota. Eu sei que você pensou em controle remoto, querido aluno, e é isso mesmo. Coletar dados de forma remota segue a mesma lógica de ligar a TV de longe. É simplesmente obter informações sem precisar estar fisicamente próximo às pessoas. Esse tipo de método pode permitir um acompanhamento mais frequente da percepção da população local em relação aos transportes, ajudando a melhorar a mobilidade na nossa cidade. E como você fez isso, tia? Eu elaborei um questionário para testar o método proposto no trabalho, coletando informações sobre usuários de diferentes tipos de transporte por aqui. Daí, eu validei os dados que obtive, utilizando um pouco de estatística e observei uma série de problemas que essas pessoas têm vivenciado nos seus deslocamentos. Concluí que esse tipo de ferramenta pode ser, sim, bastante útil no planejamento de transportes, tirando algumas limitações, mas essas são cenas dos próximos capítulos. Obrigada! Olá, pessoal! Meu nome é Luana Andresa e meu TCC foi um estudo sobre o comportamento estrutural da flexão em vigas protendidas, de acordo com as normas ABNT e ACI, e foi sob a orientação do professor Evandro. Então, proteção é a técnica mais utilizada atualmente nos edifícios de concreto aqui em Fortaleza. Foi utilizada a proteção no novo estacionamento do Iguatemi, no BS Design e na maioria dos prédios que estão sendo construídos. Esse boom da proteção aconteceu aqui porque a proteção tem inúmeras vantagens. Ela ocasiona uma redistribuição de esforços na viga, permitindo eliminar o pior problema do concreto, que é a tração. Essa tração é responsável por fissuras, que deixam a armadura exposta a agentes corrosivos e pode comprometer a vida útil do prédio. Além dessa vantagem principal, permite voos maiores, permitindo inovação dos arquitetos, também permite construção mais clean e mais rápida, principalmente no caso da proteção não aderente, dentre outras vantagens. Nesse contexto, é muito importante estudar sobre a técnica. E aí, durante a graduação, no meu estágio, eu fui ouvindo que a norma brasileira é muito conservadora, que na norma americana tem muitas diferenças, e então eu resolvi dedicar meu TCC a comparar essas duas normas, no que diz respeito à análise e verificação de projetos de vigas protendidas. Aqui vai algumas das coisas que eu descobri nessa comparação. O grau de elasticidade da norma americana é cerca de 20% menor que o da brasileira, e isso torna a americana mais conservadora. As combinações últimas que determinam aquele tanto de armadura que a viga vai precisar são bem diferentes. Os limites aceitáveis de flechas em serviço também mudam. Enfim, realmente elas são bem diferentes. Mas uma das coisas que eu concluí é que depende. Tem casos que a NBR é mais conservadora, mas tem casos que o ACI é mais conservador. E, tendo estudado essas diferenças, na reta final, vou comparar vigas com essas duas normas, utilizando o ADAPT, que é um software comercial conhecido mundialmente pela eficiência no cálculo da proteção. Valeu, pessoal! Olá, meu nome é Lucas Souza e o título do meu trabalho é Índice de Caminhabilidade, um estudo de caso na cidade de Fortaleza. O planejamento urbano durante muito tempo focou em veículos motorizados, deixando o transporte a pé em segundo plano. As cidades, no geral, não foram pensadas para o pedestre. O transporte peatonal é sustentável, já que não gera gases poluentes. Também favorece a saúde pública, sendo uma ferramenta contra inúmeras doenças. Além disso, o pedestre é um usuário altamente vulnerável, sendo mais prejudicado em situações de acidentes. Tudo isso vem sendo foco de discussões devido às diretrizes atuais que se preocupam em garantir a mobilidade e acessibilidade universal, além da segurança de todos os usuários. Proporcionar boas condições para o transporte peatonal é um princípio básico dessas diretrizes, pois basicamente todas as viagens possuem algum deslocamento feito a pé. Para que o poder público possa fazer um planejamento que tenha como foco os pedestres, são necessários indicadores, métricas que proporcionem uma visão realista do cenário para estes usuários. Assim, surgiu o conceito de caminhabilidade, que busca dar um entendimento objetivo da visão subjetiva que o pedestre tem acerca da qualidade de caminhada que um ambiente urbano proporciona. Esse trabalho nasceu também com essa preocupação. Para utilizar de parâmetro de estudo, avaliamos toda a Avenida Bezerra de Menezes, uma via que teoricamente prima pela mobilidade e pela acessibilidade, tendo ciclovias, corredores de ônibus e calçadas novas. Como está a situação das calçadas e travessias em Fortaleza? A cidade está se preocupando realmente com pessoas com menor capacidade de deslocamento, com os deficientes físicos? Você tem noção de quantas calçadas, numa avenida como a Bezerra de Menezes, possuem infraestrutura para deficientes visuais, para cadeirantes? Levantamos 6.000 metros de calçadas, avaliando inúmeros indicadores através de procedimentos estatísticos para responder essas perguntas. Venham descobrir.
Olá, me chamo Matheus Pires, sou aluno do 10º semestre do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará. Meu orientador é o professor Heber Oliveira, do Departamento de Engenharia de Transportes. E o título do meu projeto de graduação é Análise da Capacidade Estrutural de Pavimentos Aeroportuários. O objetivo do meu trabalho é analisar a condição estrutural de um pavimento aeroportuário utilizando o método ACN-PCN. Na primeira etapa do projeto, foram fornecidos dados de ensaios de FWD realizados em uma táxi de um aeroporto brasileiro de alta movimentação e os dados do mix de aeronaves operantes neste aeródromo. Na segunda etapa, os dados de FWD, assim como o mix de aeronave, foram filtrados e tratados estatisticamente. Os dados de FWD, além de outros parâmetros referentes ao pavimento, foram utilizados como input do software BACFAA, da Federal Aviation Administration, ou FAA, para a determinação do módulo de resiliência dos materiais constituintes das camadas do pavimento. Então, após a obtenção dos módulos de resiliência, eles e o mix de aeronave foram utilizados como input do software Farfield, também da FAA, para a obtenção da vida útil da estrutura do pavimento. Para a determinação do PCN, que é o parâmetro principal para a minha análise, foram utilizados os módulos de resiliência e o mix de aeronave, além das informações da estrutura do pavimento. E eles foram inseridos no CONFAA 3.0, software também da FAA. E o programa analisou as aeronaves e as respostas do pavimento para cada uma delas em forma de PCN. O PCN escolhido para representar a taxiway foi o menor entre todos eles para manter-se a favor da segurança. Muito obrigado pela sua atenção, curta e compartilhe este vídeo. Olá pessoal, me chamo Sofia Midawa e vou apresentar um pouquinho para vocês hoje do que foi meu projeto de graduação. Eu escolhi apresentar e desenvolver meu trabalho com o Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental e orientada pelo professor Irã. Bom, o meu trabalho é intitulado O Impacto da Variabilidade Hidroclimática na Hidrodinâmica de um Reservatório Urbano em Fortaleza, Ceará. Bom, tendo em vista a carência do estudo da hidrodinâmica de reservatórios utilizando modelos dinâmicos no Nordeste brasileiro, o objetivo do presente estudo foi realizar uma avaliação do histórico climático da região, analisar o impacto da evaporação no tempo de residência, que é o tempo que a água demora para se renovar dentro do açude, e avaliar a influência das condições climáticas nas forçantes hidrodinâmicas relacionadas à qualidade da água do reservatório analisado, que foi o açude Santo Anastácio, localizado aqui em Fortaleza, no campus do PC. Eu fiz isso utilizando o modelo 2D Hidrodinâmica de Qualidade de Água, intitulado CQAW2. Também foi finalidade do presente estudo a elaboração de um manual auxiliar para a realização da análise dos dados gerados pelo modelo, porque são dados são muitos dados e que, se você tiver esse auxílio, fica bem melhor. Bom, foram utilizados dados meteorológicos da região para inserir as informações referentes ao lago estudado, e então realizada a observação do histórico climático e desenvolvido o modelo chuva-vazão para a região, prosseguindo-se para as simulações desejadas para os anos de 2009 a 2018. Observou-se uma diferença considerável da evaporação no tempo de residência quando utilizados os coeficientes da equação do vento calibrados para a região em estudo, principalmente no segundo semestre do ano, que é o período seco. Os nossos resultados mostraram uma resposta mais clara do tempo de residência quando avaliada a sazonalidade, com um aumento entre 2 e 3 vezes no período chuvoso para o seco. Já a variabilidade interanual influenciou o tempo de residência de forma menos expressiva e apenas nos anos em que as precipitações foram bem abaixo da média. Assim, concluiu-se a relevância em considerar a evaporação calculada com a equação do vento ajustada para a nossa região e uma notabilidade da variabilidade sazonal do tempo de residência em comparação com a sua variação interanual. Bom, pessoal, esse foi o meu trabalho, espero que vocês tenham entendido e muito obrigada pela atenção. E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Paulo e eu sou graduando no curso de Engenharia Civil. Estou sendo orientado pelo professor Joaquim, do Departamento de Engenharia de Estruturas e Construção Civil, e vou tentar falar um pouco sobre o meu tema. Como vocês puderam ver, o título é Automação do método das bias de tirantes para estudo de elementos especiais em concreto armado. E reconheço que é realmente complicado de entender, mas que vou apresentar de forma mais clara. O método de bias de tirantes é um método que divide o concreto em barras sujeitas a compressão ou tração, de forma a facilitar a colocação de armadura.
E aqui ao lado vocês podem ver exemplos de elementos especiais de acordo com a NBR 6118. São elementos que fogem aos formatos comuns de pilares, vigas ou lajes. Geralmente, quando meus amigos me perguntam sobre o meu trabalho, eu me esquivo, mas eu acabei tendo que explicar e falei que ajuda a pensar fora da caixa. Eu posso fazer o formato que eu quiser com concreto. Foi nessa hora que minha amiga me perguntou se dava para fazer uma estrela com um buraco no meio, uma shuriken. E eu afirmei que era totalmente possível. Inicialmente, determinei as dimensões no AutoCAD, com aproximadamente 2,5 metros de altura. Em seguida, estabeleci um modelo no software iMesh com forças e apoios para manter a estrela estável. Ele mesmo divide em elementos menores que são estudados de forma individual na programação. Então, ele manda para outro software, o iConc, que lê os dados e gera o mesmo modelo para análise como mostra a figura ao lado. E aí está, eu determinei a estrela com buraco no meio se comporta e onde provavelmente iria fissurar ou quebrar. Em vermelho, tração e azul, compressão. Sugeri então uma armadura para combater a tração, já que o concreto é muito ruim nesse aspecto, para então observar um novo comportamento. As barras têm 20 mm de diâmetro. Aqui do lado temos o resultado inicial da análise com vários elementos em preto indicando um excesso de compressão. Uma solução então é aumentar a barra. Com 40 mm eu tenho esse novo resultado ao lado já numa situação bem melhor. Provavelmente seria necessário aumentar as bases da estrela para que ela seja aprovada por completo, mas acabei parando por aqui. Meu trabalho em si, em conversa com meu orientador, é focado em 4 casos: furo em viga, viga parede com solo curto e bloco de fundação sob 2 estacas. Eles são apresentados de forma mais detalhada, de acordo com as considerações de nossa norma brasileira. Espero que tenha sido possível esclarecer um pouco sobre essa área de estudo e até despertar algum interesse no trabalho. Obrigado e até mais. Oi, eu sou a Renata e eu estou fazendo meu PG no Departamento de Transportes e meu orientador é o professor Weber. Meu TCC tem como título Análise do processo de remoção de borracha em pavimentos aeroportuários, influência na aderência pneu-pavimento. E o objetivo do meu trabalho é analisar a influência do processo de remoção de borracha acumulada em pistas de pouso e decolagem sobre a aderência pneu-pavimento em aeródromos brasileiros. A ideia desse trabalho surgiu devido ao aumento constante das operações aeroportuárias, pois o Brasil é um país de grandes dimensões territoriais e o deslocamento por meio do transporte aéreo se faz necessário para percorrer longas distâncias com mais conforto e rapidez, que é o que a gente deseja. E com o aumento do número de voos, também aumenta a preocupação com a segurança dessas operações. A gente sabe que as etapas mais críticas de um voo são as de pouso e decolagem, e a aderência pneu-pavimento é essencial à segurança dessas operações. Um fator que prejudica essa aderência é o acúmulo de borracha na superfície do pavimento. Para vocês terem ideia, um voo libera em média cerca de 700 gramas de borracha que vem dos pneus das aeronaves. E para tratar desse acúmulo, os aeroportos devem ter a realização de constantes processos de remoção de borracha, que, como o próprio nome já diz, objetivam a remoção dessa borracha acumulada no pavimento. No entanto, dependendo da condição do pavimento ou da própria eficiência do processo, a realização dele pode não ter o sucesso esperado, que é a recuperação da aderência do pavimento. E é por isso que eu resolvi fazer esse estudo. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Zaqueu, graduando em Engenharia Civil aqui da UFC. E meu trabalho se concentra na área de geotecnia, mais precisamente sobre barragens. Sou orientado pelo professor Silvrano, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental. E o tema do meu TCC é a avaliação da influência da resistência ao cisalhamento das interfaces na estabilidade de barragens zonadas. O objetivo do meu trabalho é estudar a resistência ao cisalhamento da interface de diferentes materiais, comparando-a com a resistência dos próprios materiais e, por fim, avaliar a influência sobre a estabilidade de barragens zonadas compostas pelos materiais estudados. Esse trabalho tem relevância visto que a resistência ao cisalhamento das interfaces de solos pode comandar os mecanismos de ruptura previstos nas análises de estabilidade de taludes e não a resistência individualizada dos diferentes materiais. Portanto, levando-se em consideração esse aspecto, é importante que se avalie a influência da resistência das interfaces nas análises de estabilidade de taludes, de forma a resultar em projetos de barragens mais realistas, seguros e racionais. Mas como chegar nos resultados? Uma vez que foram coletadas amostras de solo, tanto arenosas como argilosas, iniciaram-se os ensaios de caracterização, sendo eles granulometria com sedimentação, densidade real dos grãos e limites de liquidez e plasticidade. Em seguida, foram feitos ensaios de compactação e, para as amostras arenosas, a determinação do índice de vazios mínimo e máximo. Depois, os ensaios de permeabilidade. Por fim,
O último ensaio foi de cisalhamento direto. Neste caso, além dos solos arenoso e argiloso, foi utilizado também uma mistura solo-emulsão asfáltica. Assim, o ensaio foi feito considerando 5 cenários. No primeiro, utilizou-se apenas o solo arenoso. No segundo, o solo argiloso. No terceiro, apenas a mistura solo-emulsão. Já no quarto cenário, utilizou-se o solo arenoso e argiloso com 50% de cada um. E no último cenário, solo arenoso com mistura solo-emulsão com 50% de cada um, a fim de se obter os parâmetros da interface. De posse de todos esses dados, foi utilizado o software Slide da Rock Science para determinar a resistência ao cisalhamento. O resultado disso? Surpresa. Não posso dar spoiler antes da defesa. Mas muito obrigado pela sua atenção e até mais. Olá, meu nome é Caio Almeida, eu sou orientando do professor Felipe Loureiro, faço parte do Departamento de Engenharia de Transportes e estou desenvolvendo um trabalho sobre modelagem macroscópica na avaliação dos impactos de vias arteriais. Quando se fala de impactos em vias, há todo um conjunto de premissas que avaliam o nível de serviços dos usuários daquela região e dos moradores que também são daquela região. O que acontece? Todos esses impactos têm um custo financeiro muito grande para a prefeitura. Então, por isso, existe toda uma avaliação baseada em simuladores para poder avaliar se é viável ou não fazer essa intervenção. Meu trabalho ele tem uma mistura de aspectos fenomenológicos e metodológicos, onde eu avalio o quanto um impacto de uma intervenção causa na rede viária e como isso interfere na vida das pessoas. Por isso, meu trabalho está dividido na parte de identificação, caracterização da modelagem e avaliação desses impactos. Com isso, eu busco definir uma área limite de intervenção viária proposta para a cidade de Fortaleza e como essa área ela molda a região dos 3 subsistemas, né, que é transportes, uso do solo e atividades. E é isso. Olá pessoal, eu sou o Felipe Saldanha, estudante do último semestre de Engenharia Civil da UFC. Bem, você sabe o que é eficiência energética? A eficiência energética significa fazer mais, ou pelo menos a mesma coisa, com mais conforto e qualidade. É utilizar menos recursos energéticos para suprir com a mesma qualidade as necessidades do ser humano, através de aparelhos e edificações mais eficientes, por exemplo. Frente a isso, percebeu-se a necessidade de darmos enfoque ao estudo da eficiência energética de edificações, o que trouxe um olhar sobre os prédios públicos e, mais especificamente, sobre as construções da UFC. A universidade possui campos com muitas edificações em várias cidades do estado e possui um grande gasto com iluminação e condicionamento do ar. Por isso, é válida a necessidade de avaliarmos se há oportunidades de melhorias nessas construções. Dessa forma, surge o meu projeto de graduação, cujo tema é Avaliação da Eficiência Energética em Edificações Públicas, um estudo de caso. Meu orientador é o professor Alexandre Bertin, do Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil. Nesse trabalho foi utilizado o bloco 733 do DSCC como modelo. Foi feita uma modelagem do térreo da edificação no programa SketchUp e analisados os dados do gasto energético em diferentes situações através do programa Energy Plus, modificando especificações de vidro de janelas e materiais de construções das alvenarias. Avaliamos também os custos de implementação das opções que garantem uma melhor eficiência energética e avaliamos o payback do investimento. Através desse estudo, podemos analisar o custo-benefício de avaliarmos a eficiência energética das edificações para nos auxiliar na escolha dos materiais construtivos. Vamos descobrir que há formas de termos construções mais eficientes fazendo simples mudanças nos materiais ou nos projetos que desenvolvemos. Se ater a tais estudos, podem trazer grandes resultados. Valeu! Olá pessoas, meu nome é Gabriel, sou orientando do Felipe Loureiro e sou da melhor área da engenharia, que é Planejamento e Operação de Transportes. E o que o engenheiro de transporte faz fora ser xingado por pessoas em congestionamentos? Bem, nós pensamos em como melhorar a vida das pessoas no trânsito, de diversos modos, seja com prevenção de acidentes, ou agilizando transportes, ou até contando carros. No caso do meu PG, eu vou falar sobre a avaliação de binário. Mas o que é um binário? Binários são duas ruas paralelas em sentidos diferentes. Elas servem para organizar melhor o trânsito e facilitar o escoamento de veículos pela cidade. Um binário, teoricamente, tem diversas vantagens, como melhorar a fluidez do tráfego e a segurança. E o que eu vou fazer? Vou ver se o que o prefeito disse é verdade. E como eu vou fazer isso? Utilizando microsimulação, que não é nada mais nada menos do que fazer um bocado de carrinho ficar andando no computador e calcular medidas de desempenho no trânsito. Medidas como velocidade média, atraso, entre outras.
A área de estudo será o binário Santos Dumont-Dom Luiz, que foi feito em 2014, e a avaliação será feita da seguinte forma. Serão criados 2 cenários, um antes e um depois da intervenção, e nesse cenário serão simulados ônibus, carros e bicicletas, e espera-se observar os diversos efeitos, além da reconfiguração do sentido das vias. Efeitos de faixa exclusiva, para ônibus, efeitos dos semáforos na Praça Portugal, efeitos da ciclofaixa, dentre outros. Bem, então é isso. Como um espetinho, bebam cachaça, cuidem da cabeça e não morram no trânsito. Oi gente, bom dia. Meu nome é Giovanni Bruno e eu vou falar um pouco sobre o meu TCC. O meu orientador é o professor Weber, que vocês ainda vão conhecer e amar muito. Ou não. O meu trabalho é na área de engenharia de transportes, com ênfase na ingerência de pavimentos. Tem como tema o estudo da sensibilidade de aplicativos para smartphone na avaliação da irregularidade longitudinal de pavimentos urbanos. Macho, eu não entendi foi nada. Tenha paciência, jovem gafanhoto, o tio Bruno vai explicar tudo. Primeiro de tudo, o que é irregularidade longitudinal? É o conjunto de desvio da superfície do pavimento em relação ao plano de referência. Aí entra uma ruma de defeito que pode afetar a irregularidade, como trincas, buracos, ondulações e por aí vai. É super importante fazer uma análise dessa irregularidade para manter a rua ou a avenida boa para os veículos conseguirem se locomover com conforto e segurança. E como tudo hoje é aplicativo para cá e aplicativo para lá, claro que inventar aplicativos para ajudar nessa análise. Eles medem o IRI, que é o Índice de Irregularidade Longitudinal, que vem do inglês International Roughness Index. Chique, né? Esse índice soma todas as irregularidades encontradas e o resultado é a soma das irregularidades pela distância percorrida, que pode ser em milímetros por metro ou metro por quilômetro. No meu trabalho, eu vou usar 3 aplicativos em 2 avenidas de Fortaleza, a fim de fazer uma comparação entre eles. E se Deus quiser, e o Weber também, determinar qual ou quais seriam mais adequados para ser usado oficialmente na análise da regularidade longitudinal dos pavimentos. Então, é isso, galera. Boa sorte nesses anos que vocês têm pela frente. Acostumem-se a não dormir mais. Prepare-se para muitos trabalhos super amigáveis em grupo, só que não. Aqueles grupos de oração, quer dizer, de estudo, um dia antes da prova, e tenham fé que vai dar tudo certo. Oi, meu nome é Henrique, eu sou orientando do professor Ricardo Marim e o título do meu trabalho é Análise Qualitativa dos Sistemas de Certificações Ambientais no Brasil. Com o constante crescimento de questões como escassez de recursos naturais, excesso de geração de resíduos sólidos, poluição do solo, da água, do ar e não só, a preocupação mundial com a interferência do homem ao meio ambiente vem aumentando. Assim, sendo a construção civil uma das indústrias que mais consome recursos e mais impacta no meio presente, pensar de forma sustentável tornou-se quase que obrigatório e indispensável. E o que tem a certificação ambiental com isso e por que estudá-la? As certificações ambientais são exatamente as ferramentas que são utilizadas para se medir o nível de sustentabilidade de um empreendimento. Através da aplicação das mesmas, é possível a construção de empreendimentos ambientalmente corretos, socialmente aceitos e economicamente racionais. Para o mercado da construção civil local, existem diferentes sistemas de certificação, como por exemplo o BREEAM, o LEED, o HQE, o BIPAC, CASBI, Aqua, Fator Verde, dentre outros. Para o nosso estudo, que é no mercado nacional e local, o escolhido dentre todos esses sistemas que foi apresentado, os que têm a maior representatividade foram os que foram escolhidos, sendo eles o LEED, o Aqua, o HQE e o Fator Verde. O objetivo é efetuar uma análise sobre a aplicabilidade e a efetividade desses sistemas no país, realizar a comparação entre os seus diferentes métodos, além de verificar qual o sistema mais adequado para o nosso mercado. O resultado final desse estudo só será apresentado no dia da apresentação, então eu conto com vocês lá. Obrigado. Você certamente já se utilizou de ônibus internos do PC. E digo mais, você certamente já reclamou de algumas características deles. E é por isso que nós vamos identificar, caracterizar, diagnosticar e avaliar alternativas para a melhoria desse sistema. Primeiro, é preciso montar uma árvore de problemas com os relatos que vocês fizeram a alunos da disciplina de Análise e Planejamento de Sistemas de Transportes. Com isso, a gente consegue ver de maneira clara a inter-relação entre os problemas. Depois, a gente precisa caracterizar a problemática, por exemplo, analisar a confiabilidade, o tempo de viagem, a frequência de atendimento e por aí vai. Com isso, nos tornamos aptos a diagnosticar e a escolher quais são os problemas que serão atacados. Um spoiler, vão ser a alta lotação e o longo tempo de espera. Com o auxílio do software Vsim, podemos então propor cenários ideais e escolher o melhor deles,
Cenário 1, aumento da frota da linha 020. Cenário 2, todos os ônibus existentes percorrendo a extensão toda do campus. Depois de analisar o tempo de viagem, atrasos e custos, qual vocês acham que é o melhor cenário? Lógico que é o 1. Sob a orientação do professor Manuel Mendonça de Castro Neto, eu, Isabel Nibon, tratei da análise do desempenho operacional do transporte público interno do campus do PC. Se você gostou, deixa o seu like aqui e compartilha para os amigos. Obrigada! Olá, me chamo Jaqueline Souza Almeida, aluna do curso de Engenharia Civil, autora do projeto de graduação que tem como título Estudo comparativo entre os métodos destrutivos e não destrutivos, aplicados em redes de saneamento urbano. Tenho como orientador o professor Heber Oliveira. O projeto que estou elaborando objetiva identificar as principais vantagens e desvantagens dos métodos, avaliar a viabilidade técnica e econômica e avaliar os impactos sociais gerados pela implantação dos métodos. Foi realizada uma pesquisa de dados em instituições e órgãos públicos que forneceram informações acerca dos insumos e serviços na implantação dos métodos. Para tanto, o tratamento de dados coletados foi feito em função de uma simulação de uma hipotética via urbana de extensão de 100 metros, que possui a mesma estrutura de camadas do pavimento, de tráfego e localização, para que se possa comparar os métodos nas mesmas condições por meio de variáveis como custos de implantação. O orçamento foi realizado a partir da quantificação das etapas construtivas, utilizando a tabela de preços da CEINFRA e cotações da empresa Sistemas Urbanos Engenharia. Os levantamentos quantitativos consideraram o custo com o BDI. Para os custos intangíveis, foram considerados os custos sociais ou indiretos, utilizados pela metodologia desenvolvida por Desotti em 2008. Partindo da análise gráfica, pode-se inferir que o método destrutivo de abertura de valas apresentou custos diretos inferiores ao método não destrutivo de perfuração direcional. No entanto, quando se inclui os custos sociais nos custos totais, os diâmetros de 160, 225 e 280 milímetros apresentaram vantagem econômica na utilização do método não destrutivo, HDD. Portanto, pode-se concluir que, apesar de um método não destrutivo, HDD, provocar menores transtornos sociais e ambientais, possui um custo econômico superior ao método destrutivo de abertura de valas. Vale lembrar também que a perfuração direcional tem muitas vantagens em seu processo de execução. Seu custo vem decrescendo à medida que a demanda por seus serviços cresce. Obrigada pela atenção. Olá, sou Lucas Moreira, aluno da Universidade Federal do Ceará e graduando do 10º semestre de Engenharia Civil. Meu projeto de graduação é intitulado Identificação da Condição Funcional dos Pavimentos Urbanos, auxiliados por Machine Learning, sob a orientação do professor Dr. Francisco Weber. Mas afinal, o que é Machine Learning? Uma definição rápida para vocês. Disse que um programa de computador aprende pela experiência E em relação a algum tipo de tarefa T e alguma medida de desempenho P em seu desempenho em T. Conforme medido por P, melhora com a experiência E. Tom Mitchell, 1997. Ei, gente, vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi nada. Foi a mesma coisa que eu pensei quando esse assunto ocorreu, quando estava discutindo possíveis temas para o meu TCC. Mas como entendi algo sobre pavimentos e sempre quis aprender um pouco de programação, aceitei a empreitada. Meu trabalho de conclusão de curso visa identificar, por meio da interpretação de sinais de sensores embarcados em smartphones, as características de pavimentos urbanos, como seus defeitos, panelas e deformações permanentes e intervenções projetadas para o controle de tráfego, como lombadas e tachões. Utilizando o algoritmo preditivo K-médias, um algoritmo que faz agrupamentos de dados que têm características semelhantes, calculando a distância dos valores dessas características entre os centróides do agrupamento, treinamos um modelo que, quando levado a campo, possa identificar com precisão se um veículo passou por um buraco, se o pavimento é um asfalto, se ele está bem e etc. Depois de feito um levantamento, é gerado um mapa rocheda indicando sobre o que o carro passou. Se liga aí. Isso aí é um mapa do campus do PC e os pontinhos indicam a condição interpretada pelos sensores do pavimento que passamos. Observe que o caminho do IEFS é predominantemente azul, o que indica que o pavimento é em concreto asfáltico e os pontinhos vermelhos são as intervenções e defeitos no pavimento. Então é isso, obrigado por sua atenção e até mais. E aí pessoal, tudo bem? Sou o Vitor Midawa, sou orientando a professora Verônica, do Departamento de Transporte. O título do meu trabalho é a influência da qualidade do revestimento asfáltico nas concentrações de NO2 e CO2 no ar de Fortaleza, no Ceará. Já pararam para pensar que nossa agressividade no volante pode gerar mais poluentes no ar? Então,
eu propus um método de análise de algumas vias na cidade de Fortaleza, comparando dados de emissão de poluentes com dados de índice de rugosidade internacional, que é o IRI. Além da classificação dessas vias por meio do levantamento visual contínuo, o LVC. Os dados de emissão de poluentes foram obtidos do trabalho da Wendy, que é uma colega nossa aqui do curso de Engenharia Civil. Hoje em dia ela já está no mestrado. Tive apenas que colocar os dados da Wendy em coordenadas UTM, a fim de compará-los com os dados do IRI, cujos resultados foram coletados por meio de um aplicativo no smartphone. Do LVC, eu fiz a classificação do grau de deterioração das vias, porque o objetivo final do meu trabalho era avaliar a influência desse grau de deterioração nas emissões de poluentes NO2 e CO2, já que o padrão de condução dos motoristas é influenciado por esses defeitos do revestimento. Essa relação, infelizmente, eu não consegui inferir pelos meus estudos, mas acredito que o método de desenvolvimento seja válido para essa comparação. Eu desejo sucesso a todos vocês nesse início de caminhada. Fica aqui meu muito obrigado. 3, 2, 1. What follows is a brief construction montage. A principal diferença entre pavimentos rodoviários e aeroportuários é a magnitude das cargas aplicadas à estrutura. Pavimentos aeroportuários devem suportar o peso de grandes aeronaves sem apresentar falha, o que geralmente faz com que esse tipo de estrutura seja mais espesso quando em comparação aos pavimentos rodoviários. O dimensionamento de pavimentos aeroportuários é feito atualmente através da utilização de um software chamado Farfield. Para realizar o dimensionamento, o Farfield necessita de inputs como espessura do revestimento, capacidade de resistência do solo de fundação e vida útil exigida para a estrutura. Outra informação essencial ao dimensionamento é o conjunto de modelos de aeronaves, ou mix, que utilizará o pavimento projetado. Com essas informações, o Farfield, considerando o número de decolagens de cada uma das aeronaves do mix, calculará a espessura necessária para que a estrutura não apresente falha ao longo da vida útil de projeto estabelecida. Além de projetar, o Farfield possibilita ainda a execução de análises estruturais de pavimentos aeroportuários. O usuário, ao invés de fazer com que o Farfield dimensione a espessura da estrutura, informará essa espessura ao programa, que executará a análise de vida útil para as características informadas. O resultado retornado será um valor em anos. A análise consiste em fazer variarem os parâmetros de entrada no Farfield e comparar os valores de vida útil da estrutura para essas alterações. Mudança na espessura de revestimento, da camada de base e de subbase, alterações dos materiais componentes das camadas e no mix de aeronaves. Os resultados de vida útil obtidos a partir do Farfield, no entanto, apresentaram grandes mudanças a partir de pequenas alterações nos dados de entrada, da ordem de milhares de anos. Essa grande variabilidade nos resultados dificulta o processo de simulação de cenários diferentes, o que pode levar os tomadores de decisão a adotarem soluções pouco eficientes. 2 very boring minutes later. Considerando que o Farfield é a ferramenta de uso mais difundida na análise de pavimentos aeroportuários, torna-se fundamental a compreensão do comportamento e seus resultados. Daí, nasceu a motivação do estudo do meu trabalho, que tem como objetivo principal analisar a sensibilidade dos resultados de vida útil de pavimentos aeroportuários obtidos com o Farfield. Se quiser mais detalhes, dá uma olhada no site da biblioteca. Em breve, meu trabalho vai estar disponível no repositório da UFC. Essa sua indecisão não faz bem pro meu coração, que já se entregou por inteiro. Bom, pessoal, meu TCC, assim como tudo na minha vida, foi uma grande decisão. Primeiro, foi muito difícil escolher meu tema. E depois de escolher, ainda assim, eu ficava indeciso se tinha escolhido certo. E ficava mais indeciso ainda se mudava ou permanecia no tema. Até para eu saber que dia da semana marcava minhas reuniões com o professor, eu tive uma indecisão. E quem me conhece sabe que eu sou o atrasado do rolê, né? Então, devido a toda essa indecisão, enquanto meus amigos já estavam começando a escrever sobre seus respectivos temas, eu ainda estava acabando de decidir o meu. E antes que eu continue a usar memes ruins e ultrapassados, vou começar dizendo que me chamo Racine Peixoto, sou orientando do professor Eduardo, e meu trabalho se trata de analisar a correlação de ensaios não destrutivos com a resistência à compressão do concreto. O principal objetivo é conseguir fazer inferências acerca da resistência do concreto a partir do índice esclerométrico e da velocidade do pulso ultrassônico. Porém, isso é possível caso seja verificado que esses índices têm uma forte correlação com a resistência à compressão do concreto por meio de uma análise de regressão. Eu não vou esperar que a maioria de vocês entenda, mas de forma simplificada. É um método de estimar a resistência do concreto sem gerar destruição da estrutura.
Uma questão motivadora importante para o estudo é a possibilidade de monitoramento de estruturas, tanto novas quanto as mais antigas. Isso pode ser uma ferramenta muito poderosa na área das perícias e inspeções prediais, porque se eu tenho um modo de saber a resistência das peças estruturais, fica mais fácil de constatar se ela precisa de algum tipo de intervenção, podendo evitar o colapso estrutural inesperado. Até chegar na conclusão de que é realmente viável fazer isso, ocorreram alguns erros e estresses, principalmente nos ensaios de laboratório. E como já dizia a professora Verônica, vai dar errado, não se enganem, mas no final vai dar tudo certo. Mas tenho que falar um negócio para vocês. O que seria da gente sem a gratidão, né? Essa caminhada se torna muito menos árdua quando você tem pessoas que caminham ao seu lado, que são empáticas, nunca lhe apontam o dedo e não lhe julgam. E eu tenho muita sorte de ter 2 amigos maravilhosos que nunca fizeram isso comigo. Thales e Arthur, muito obrigado por tudo, obrigado por nunca terem me apontado o dedo, nunca terem me criticado, nem a mim nem a ninguém, né? Amo vocês de paixão, viu? Tá aqui meu agradecimento. No centro temos Racine e George, a maldade em forma de gente. Um dia ele me socou na cara, foi tão legal. Os outros 2 são só zangões dele. Em janeiro de 2019, como forma de resposta às mudanças na gestão da segurança do Estado, facções criminosas realizaram cerca de 283 atentados em 56 municípios cearenses, sendo quase metade desses registrados em Fortaleza. Inclusive, o ataque de maior magnitude, que ocorreu em Caucaia, região metropolitana, onde foram detonados explosivos no viaduto da CE 020, afetando seriamente um dos pilares da estrutura, deixando sua armadura exposta e interrompendo o tráfego sobre o mesmo. Acontecimentos como esse se tornaram cada vez mais recorrentes nos últimos anos em todo o mundo, e por isso surgiram alguns questionamentos. Qual a magnitude desse carregamento? Como esse carregamento atua nas estruturas? E, acima de tudo, nossas estruturas estão preparadas para receber esse tipo de ação? Meu nome é Thales Pereira, sou orientando da professora Magnólia Campelo e o título do meu projeto de graduação é Análise dos níveis de solicitação gerados por explosivos sobre os pilares do viaduto da CE 020 em Caucaia, Ceará, aliado à estratégia de dimensionamento preventivo. Olha a explosão! Como já dizia o filósofo contemporâneo MC Kevinho, olha a explosão. Mas afinal, o que é isso? Uma explosão é um fenômeno caracterizado por uma liberação repentina de energia na forma de ondas de choque e calor, fazendo com que ocorra o deslocamento de um grande volume de gases, gerando mudanças bruscas de temperatura e pressão nas redondezas do explosivo. Meu trabalho visa determinar a magnitude da ação explosiva sobre elementos de pilares e tabuleiro do viaduto, definir hipóteses que geram situações críticas para essa solicitação, estudar a influência do ângulo de incidência da onda nessas predições, estimar as distâncias mínimas de segurança que garantam proteção para pessoas e para edificações e, por fim, estabelecer um dimensionamento preventivo para pilares do viaduto, à luz da viabilidade técnica e econômica. Em meu trabalho, utilizei o método gráfico para determinar os parâmetros que caracterizam a onda explosiva. Realizei simulações variando a massa do explosivo e sua distância ao alvo, determinei as situações críticas de incidência e, a partir delas, estabeleci um dimensionamento resistente a essa ação. Se você quiser saber quais os resultados e conclusões eu obtive com a minha pesquisa, a gente tem um encontro marcado no dia 29 de novembro, às 14 horas, no bloco do Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil. Bom, o que eu achei dos pontos positivos da disciplina eu gostei muito da organização em relação aos prazos e principalmente de terem momentos de roda de conversa onde a gente podia ver a dificuldade dos outros alunos e aí se fortalecer nelas, discutir os pontos que estavam atrapalhando mais e aí nisso ficar menos ansioso, menos nervoso. Muitas vezes eu aprendi coisas com o trabalho de outras pessoas que não eram os mesmos temas dos meus, mas surgiam questionamentos e coisas que faziam eu me tocar de algumas coisas relacionadas ao meu.
Acho que tornou o processo mais fácil, que a gente já tinha prazos desde o começo e aí se motivava a fazer tudo direitinho para cumprir os prazos. E aí o PG foi se montando de acordo com esses prazos, isso foi muito importante. O que eu gosto mais da disciplina de PG é que é perceptível o esforço da professora em trazer coisas novas para a gente, em trazer uma aula diferente para a gente que prenda a nossa atenção. No caso, as interações que tivemos com a professora Verônica foram, de certa forma, bem diferentes do que é usual dentro da faculdade, com interações mais lúdicas, de recorte, de colagem, de um tipo de expressão diferente. De quebrar o padrão, entendeu? De tentar trazer coisa nova, de tentar desconstruir a aula. Até eu acho que já tinha comentado, não sei se com a professora Áurea, mas que a gente tem no nosso curso algo para desconstruir o engenheiro só no último semestre, quando a gente está saindo. Sendo que isso era algo que a gente pudesse descobrir esse nosso lado mais desconstruído no começo. E a professora, ela demonstra muito que ela está fazendo o que ela gosta e que ela se esforça muito naquilo que ela propõe. Então isso fica bem visível. Você vê que toda aula a professora tem um esforço para trazer uma coisa diferente, para tentar tirar a gente da zona de conforto. Acho que foi a primeira vez que eu vi um professor fazendo isso tão incansavelmente. Eu sei que a gente é um pouco difícil se acostumar, porque a gente não está acostumado com isso, está acostumado com a aula tradicional toda a vida e a gente acaba se chocando um pouco no começo, mas depois é fácil. A professora Verônica, ela tentou tirar a gente desse ambiente monótono que é o CT. Ela trouxe a gente para vivenciar coisas que estão além dessa sala de aula. De conhecer a turma de música, de ir lá no IEFS, por exemplo. A experiência, principalmente da aula de música e a aula na educação física, foram coisas novas, que eu nunca tinha experimentado na faculdade. De ter aula de violino, que é uma coisa que eu nunca na minha vida tocaria em um violino, então assim, eu achei muito massa. As atividades no IEFS também foram muito legais, sobre as outras formas de ver o corpo e o mundo, né? Provavelmente nós íamos nos formar sem nem ver isso, né? Na própria sala, falar sobre o sentido da vida, questões que ultrapassam questões técnicas. E deu para se conhecer realmente uma parte da universidade que a gente não conhecia, né? Era muito focado dentro do bloco, sala de aula, então deu para viver novos ambientes. Eu acho que vou sair da turma de PG melhor do que eu entrei, que esse era um grande objetivo e foi concluído. E é um processo bem difícil, porque é final de curso, tem toda a questão psicológica, pressão e tal, mas de modo geral é um processo de muita aprendizagem e muita riqueza, em todos os sentidos, muito rico. E também momentos que a gente pode perceber que a gente não está passando por esse momento sozinho, que a gente pode contar com a ajuda tanto dela como dos nossos colegas e tá todo mundo passando pelas mesmas dificuldades que a gente e vai dar tudo certo no final. Ótimo.